Bom, entendemos que reencarnar, né, é isso. Agora, se a gente for ver, se a gente observar o que nós estamos passando, as complicações que nós estamos passando, então nós vemos as complicações do aborto. A mulher, ela tem complicações quando ela aborta, muitas vezes numa existência, tanto física como espiritual. Então, a gente pode ver que muitas mulheres, elas querem e abortam uma criança. E isso é crime aos olhos de Deus. Só que Deus não condena. Entendeu? Não condena, mas é crime. O aborto é crime aos olhos de Deus, mas Deus não condena ao ato. Então, mas não vamos comentar do aborto, vamos seguindo para o tema para que a gente possa entender. Então, como eu disse, a criança se desenvolveu, cresceu e nasceu. E lá está a criança. E quando nós vemos a questão da reencarnação, que a criança nasce com algum problema, é porque pode ser, né, porque tem N fatores para a gente entender essa questão. Quando a criança nasce com um problema de saúde, pode ser que na encarnação passada ela trouxe para essa encarnação esse problema. Pode ser. Nem sempre isso acontece, entenderam? Mas algumas vezes, em alguns casos, em algumas possibilidades que nós vemos, isso acontece. Mas agora nós vamos falar, para que a gente não fique tanto nessa parte da reencarnação, nós vamos falar da ressurreição. Bom, como nós conhecemos, para falar da ressurreição, a gente tem que entrar um pouco na história de Jesus, né? Naquele tempo, dizem que é o número 1, né? Ano 1, dizem, né? Dizem que é o ano 1, né? Aproximadamente. Então, Jesus, ele era muito assim poderoso, porque Deus, ele ajudava, ele curava paralíticos, fazia os cegos enxergarem, fazia curas. Deus permitiu com que ele fizesse isso. E sabia das respostas aonde ele não podia falar. Ele tinha o quê? Ele tinha que falar as respostas, aquilo que ele queria falar, só que falava por parábolas, porque o povo, ainda assim, era um povo cru no sentido que não estavam preparados. Seria um choque à verdade que hoje nós conhecemos que lá atrás não era permitido, pela questão que o povo ainda assim não estava desenvolvido, podemos colocar assim, o suficiente para conhecer as verdades, para libertarmos da prisão, da ignorância. Então, mas partindo pela parte da ressurreição, o que acontece? O que é ressuscitar? Ressurreição. É o corpo onde ele está morto, que o espírito volta ao corpo que já não está vivo. Mas, pela questão que a doutrina espírita, a ciência diz, porque a ciência está dentro da doutrina espírita, a gente pode ver isso, diz que isso aí é impossível acontecer de um corpo que está morto, o espírito ele
corpo ressuscitar. Isso não pode, não tem como acontecer. O que nós vemos na questão da ressurreição, quando Jesus disse, como eu já disse para vocês aqui, quando Jesus disse, destrua esse templo, que eu reconstruirei em 3 dias, ele estava falando dele mesmo. Entenderam? Ele estava falando dele. Então, Jesus, ele não, meus queridos, ele não ressuscitou pelo corpo, porque não tem como. É contra as leis de Deus. Então, nós também podemos observar a questão que quando Jesus chegou, mas vamos prosseguindo nessa questão para que a gente possa terminar o que eu estou falando. O que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou pelo seu corpo perispiritual, não pelo seu corpo físico. Então, quer dizer, o perispírito, vocês entenderam? Não o corpo físico. O corpo físico não tem como. Diz a ciência. Não tem como. Isso aí não dá. Então, Jesus, ele apareceu para Maria, foi a primeira que viu ele depois, que ouviu, depois que ele desencarnou na cruz. Quando ele falou, Senhor, eu entrego o meu espírito a vós. Eu entrego a vós. Então ele apareceu para Maria. Ele apareceu, mas o perispírito dele apareceu. E ela viu as marcas nas mãos dele. E olhou assim e viu que era ele. E ela queria tocá-lo. E ele disse, não, Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Porque se ela tocasse, seria um espanto para ela. Ela levaria um choque, um susto, e não entenderia a questão. Então, por isso que ele falou. E ela foi contar a Maria a novidade para os discípulos de Jesus, mas eles não acreditaram na Maria. Vocês entenderam? Acharam que a Maria estava loucona da cabeça, que ela estava... E depois, de um certo tempo, ele apareceu para os discípulos dele. E eles não entenderam. Nossa, o mestre, você está vivo? Sim. E pediram para... Ele pediu para não tocar nele. Então, aí está a questão da ressurreição. Não pelo corpo, mas o Espírito de Jesus apareceu. Então, a questão quando nós vemos a doutrina espírita, ela explica a passagem de Lázaro, quando Lázaro, ele estava, falaram que Lázaro estava morto. Na verdade, a gente pode analisar que Lázaro, ele não estava morto. Naquela época, bem lá no tempo de Jesus, já acontecia isso. Tinha uma doença que dava nas pessoas naquela época, que o coração ele batia bem fraquinho e não dava para reparar que o coração estava batendo bem fraquinho. Então, as pessoas enterravam os seus entes, enterravam as outras, os amigos e etc., não importa, vivos. E eles não estavam mortos. O coração batia bem fraquinho. Então, Jesus, ele foi lá e pegou, falaram para ele que o Lázaro estava morto. Jesus foi lá
e chamou para que o Lázaro saísse de lá, todo enfaixado com aquelas, para conservar